psicanalista francês Jacques Lacan, ele num dado momento de sua obra, de seu ensino, ele nos apresentou uma advertência, que na verdade é um misto de advertência, provocação e também um convite. Ele nos apresentou então uma advertência que, a meu ver, ela é muito pertinente, muito viva, para o nosso tempo, ela dialoga muito com a psicanálise na contemporaneidade, a psicanálise que se interessa pelo que se passa conosco hoje. Em um dado momento, Jacques Lacan vai dizer o seguinte: o psicanalista ele deve saber sempre localizar no seu horizonte, portanto, naquilo que organiza a sua visão e até ao mesmo tempo também limita o seu campo de eventos, o analista deve saber localizar na linha do horizonte a subjetividade de sua época. Isso me parece um grande desafio. Hoje, nós, psicanalistas, de fato, conseguimos colocar na linha do nosso horizonte aquilo que, de certa forma, organiza, direciona a nossa visão, a subjetividade do nosso tempo, como nós somos o que somos, como vivemos, como amamos, como padecemos. E se formos, de fato, levar a sério esse bom convite, essa boa provocação de Jacques Lacan, um fato que me chama muita atenção, chama a atenção de nós todos nesse tempo, na nossa atualidade, é o fato de estarmos ou não conectados, estarmos ou não plugados, especialmente quando o que está em questão são as redes sociais, e também as redes de relacionamento, as redes sociais e os aplicativos que hoje existem e que estão aí conectados também com essas redes, os aplicativos de interação, de sociabilidade, por assim dizer. Mesmo que alguns de nós, mesmo que nós possamos não estar tão ativos dentro de uma rede social, tão presentes, não tenhamos um perfil, é inegável que existe hoje uma atmosfera, existe hoje uma nuvem, é o termo da época, uma nuvem que nos habita, uma nuvem que nós estamos todos na nuvem, por assim dizer, sendo mais ou menos ativos. E para que a gente possa tentar estabelecer um diálogo da psicanálise com esse fato específico, conectados ou desconectados com as redes sociais, penso que o primeiro ponto é de fato conseguirmos demarcar uma visão, uma perspectiva que normalmente, a meu ver, surge como um equívoco muito comum. Ao se falar em redes sociais, nós nos deparamos com um equívoco, o que eu chamaria de um equívoco muito comum. Qual que é esse equívoco muito comum? É a tendência, a expectativa a se medir, compreender, avaliar, estimar este fenômeno atual a partir de parâmetros anteriores. Quando, por exemplo, a gente pode ter tendência a dizer, mas antes era assim, por exemplo, no face a face, na interação direta, antes era assim, antes as coisas eram feitas de tal modo, e com certo saudosismo, e aí nesse saudosismo vem aí a ideia de uma pseudo-harmonia, de uma pseudo-segurança do tempo anterior, e como se agora as coisas fossem muito diferentes, e geralmente uma diferença que comporta perdas, deteriorações. Essa ideia é um tanto quanto equivocada, porque com ela vem essa imagem de uma ausência de equívocos, uma ausência de conflitos e uma ausência de impasses anteriormente. Como se agora que houvesse muitos impasses, agora que houvesse muitas possibilidades de conflito, como se antes não houvesse isso nas relações, por exemplo, face a face, em volta da mesa de jantar, na sala de televisão ou até na sala sem televisão. Então, nós temos que tomar um certo cuidado quanto a esse equívoco de se estabelecer uma imagem muito paradisíaca da relação face a face e daí a tendência a se construir, às vezes, uma imagem muito catastrófica das interações virtuais. Ou também o equívoco que é aparentado com esse, que é um equívoco que é o inverso disso. Uma imagem totalmente da idolatria, uma imagem que acaba idolatrando o que se passa conosco hoje. Seja a imagem apocalíptica, seja a perspectiva apocalíptica ou a perspectiva da idolatria, todas elas acabam podendo nos trazer certos equívocos, porque de algum modo nós acabamos, seja num extremo ou em outro, talvez não entendendo muito bem
o que há aí de novo, o que há aí de ganho e o que há de perda nesse novo mundo, né? Nesse campo aí das interações chamadas virtuais, né? E muitos autores já nos ressaltaram, né? Isso é muito interessante. O virtual não é irreal, né? O virtual ele não se opõe necessariamente ao real e, portanto, ele acabaria sendo irreal. O virtual é uma outra modalidade de uma certa realidade. O virtual é um modo de lidar com a realidade também, né? O grande desafio é compreendermos o que vem a ser isso que hoje se passa quando estamos mais ou menos conectados. O que é importante de ser demarcado, me parece que é mais sincero, mais nítido, é que ainda sabemos muito pouco dos efeitos, né, dessas interações, dos efeitos dessas conexões sobre nós, né? Há uns indícios ali, aqui, mas ainda é muito cedo, nós estamos muito imersos na nuvem para ter um certo necessário distanciamento e de fato coletar os efeitos fora dessas visões ora apocalípticas ou mais, né, cheias de idolatrias. Certamente, né, ganha-se e perde-se, né, nessas interações, né? Quando nós estamos em meio, né, a um tipo de laço perpassado por uma rede social, algo vai ser, né, ganhado, algo vai ser produzido, alguma coisa que é inédita, mas também alguma coisa vai acabar se perdendo, né? Por exemplo, na experiência clínica isso também aparece, os pacientes acabam nos dizendo algo desta ordem. É muito comum que quando nós estamos conectados com algo ou alguém que estaria, por exemplo, distante geograficamente de nós, né? Apesar dessa distância geográfica com essas interações ter passado por uma grande transformação de valor, mas enfim, quando nós estamos conectados com alguns que estão mais distantes de nós, é muito comum que nós comecemos a nos desconectar com aquilo que está próximo de nós. Então isso que é curioso, às vezes a conexão, né, estar plugado com alguém ou algo mais distanciado, comporta muitas vezes uma desconexão com alguma coisa que estaria ali mais ao nosso entorno. Então, não me parece que nós estamos inteiramente conectados ou desconectados. A cada conexão, alguma desconexão acaba também acontecendo, né? Estar no on, né? O on acaba sendo acompanhado também de uma espécie de off. E o que nós temos que considerar é que esse on e esse off que se dá, né, que vão se dar dentro das redes, eles vão trazer aí novas modalidades de amor, novas modalidades de arranjos amorosos, nós já estamos vendo isso, novas modalidades de arranjos sexuais, inclusive novas possibilidades de ruptura, né, novos modos de terminar as relações e até novas modalidades de padecimento. Então esse on e esse off, que está sendo, né, muito difundido cada vez mais, de maneira às vezes inusitada por meio das redes sociais, ele traz muitas novidades. Nós temos que saber um pouco mais dessas novidades. Penso que é tarde demais, né, em se tratando da subjetividade da nossa época, é tarde demais para buscarmos uma espécie de Ctrl-Alt-Del, né? Ou seja, vamos dar um comando de desligamento total, uma suspensão desse tipo de relação, desse tipo de mundo. O Ctrl-Alt-Del, se ele for dado de algum modo, ele vai meramente reiniciar o sistema, né? Talvez a gente pode estabelecer de algum modo um Ctrl-Alt-Del, seja como for, né, nossa relação com essas redes, e daí a pouco isso daí nos captura de um outro modo. Então nós estamos vivendo uma era que a nossa relação com as redes sociais, esse on e esse off, plugado, desplugado, traz aí grandes desafios para a psicanálise, para o psicanalista. Um desafio de saber mais, um desafio de lidar com isso de um modo que comporte de fato, né, um bom cálculo do que se ganha, do que se perde. E estamos aí às voltas com esse sujeito, né, que somos nós todos, que é o sujeito cibernético, né? Como lidar com isso, o que fazer com isso, considerando-se, né, respeitando-se aí o ritmo de cada caso, a especificidade de cada um de nós, esse é um grande desafio, né? Penso que a psicanálise na contemporaneidade, ela haverá, né, de se colocar em condições, essa é a chance de sobrevivência, de desenvolvimento dela, haverá de se colocar, né, em condições de dialogar, né, intensamente com esse on e com esse off, né? Os pacientes chegam para nós, se há um tempo atrás
havia uma característica e até um certo incômodo. Os pacientes chegavam, né, muito medicados, né, a medicalização estava alastrada, não tinham como mais lidar com um paciente que não fosse assim, até excessivamente medicalizado. Acho que já estamos num tempo que isso está superado. Eles não estão somente chegando assim, eles estão chegando plugados, né? Então, os pacientes chegam com seus chips na análise. Então, nós temos que considerar esta novidade e verificar o que é, por exemplo, o inconsciente na era do on e do off.